Mais cedo pra gente poder voltar pra casa tranquilamente, tá? Exatamente por causa dessa chuva e da vibe. E o assunto também hoje não pede muito. Mas ele pede que vocês leiam em casa dois assuntos que tá na nossa bibliografia. Quem é que chegou por último? Eu. Quem? Eu cheguei agora. Não. Antes foi a Patrícia. Agora eu não sei. Espera. Um pouquinho. Esse povo faz a prece tudo louco. Que bom você vai fazer a prece de abertura pra gente. Ah, é? A última a chegar faz a Foi prece. exatamente, eu tava sentindo essa vibração. Sempre que eu, então. Chego por último. Então vamos fazer a nossa prece, gente, de abertura do nosso trabalho, da nossa atividade da noite, solicitando as bênçãos de Deus, nosso Pai, as bênçãos dos amigos espirituais, através das boas virtudes de suas presenças, de seus abraços calorosos, que nessa noite nós possamos nos reunir frente ao assunto da mediunidade mais uma vez, gota por gota, elaboramos então o nosso oceano de possibilidades dentro do trabalho mediúnico. Então que a gente possa se qualificar nesse momento, questionar através do pensamento e envolver o nosso coração para que possamos estar fortalecidos para essa semana de muitos desafios frente à nossa existência, com os nossos filhos, parentes, trabalho, profissão, faculdade, saúde principalmente. Que a gente possa conseguir nesse curso não somente a técnica mediúnica perfeita que não existe, mas ela em benefício ao próximo, nós conseguirmos nesse curso uma força de vida que nos faça sorrir sem temer o futuro. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Que possamos sair daqui sorrindo sem temer o futuro. Significando que temos esperança, sim, de que novos e maravilhosos momentos da nossa história da vida na Terra virão. Que Deus os abençoe nessa noite. Então, hoje pode parecer um assunto meio chato, mas não é um assunto chato, não. É um assunto muito legal. Então, para a gente desenvolver, hoje a gente entra na última disciplina do segundo semestre, na unidade de aprendizagem filosófica. A gente ainda está no plano das ideias. E a disciplina que a gente se encontra é a organização e gestão do grupo mediúnico. Essa é a disciplina número 1. Semestre que vem tem a disciplina número 2. Nessa organização e gestão do grupo mediúnico 1, a gente vai focar para o aspecto dos encarnados. Semestre que vem, a gente passa para o aspecto dos desencarnados, a organização e a gestão dos desencarnados. E assim a gente vai montando cada vez mais, complexando a nossa noção do assunto. Para isso, o que a gente vai fazer? Hoje, estritamente, a gente vai pensar a questão da organização do grupo mediúnico. Semana que vem nós vamos pensar a questão da gestão do grupo mediúnico. São duas coisas diferentes. O que eu peço para vocês? Eu gostaria muito que vocês lessem até semana que vem, e é bem bacana, bem prático, nada misterioso, esse capítulo Condições de Experimentação no Invisível, que é o livro do Leon Denis, existe na internet. E esse item do Instrumentação, o capítulo O Grupo, e o item 2, As Pessoas, o capítulo 1, Os Encarnados, do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. É uma leitura bem boa. Eu acho que o No Invisível é um pouco mais elaborada a escrita, mas nada difícil. Não é tão complexo como Allan Kardec às vezes. É um clássico, Leon Denis. E o Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, também falecido, já desencarnado, e maravilhosos os livros dele. E aí ele tem esse livro Diálogo com as Sombras para trabalhar essa parte toda mediúnica, que na verdade já está aqui. Esse é o No Invisível, que eu, na verdade, semestre que vem a gente vai trabalhar muito ele. É semestre que vem, não é esse semestre? Acho que é semestre que vem. Que a gente tem o laboratório de pesquisa
na questão da mediunidade, a gente vai trabalhar os clássicos e ele vai ser trabalhado. E o diálogo com as sombras, que é esse daqui, que é a teoria e prática, né, da questão mediúnica. Tem um livro novo, que foi lançado ano passado, que assim, ó, é muito bom mesmo. A FEB lançou 2 livros sobre trabalho mediúnico, esse e um outro, que se chama A Complexidade da Prática Mediúnica, que foi o que a gente trabalhou no História e Filosofia do Mediunismo e Mediunidade, para falar da mediunidade na pré-história e tal. As informações foram daquele livro, A Complexidade da Prática Mediúnica. E esse livro, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, é como se fosse uma junção de tudo que existe na literatura sobre a organização de grupo mediúnico, gestão, etc. e tal. Qual que é a necessidade disso? A gente vai ver hoje. Por que a gente vai ter um momento para discutir essas questões? Gente, é muito chato em cursos de formação de médios, a Helena sabe disso, porque eu acho que a gente já teve curso juntas, que esse aspecto ele é tido muito como um aspecto de organização muito... Bom, e vocês são pessoas que organizam a casa de vocês, alguns de vocês são também administradores do trabalho de vocês, e vocês sabem que cada casa é um caso e as coisas se organizam como dá. Mas existem certos cursos de qualificação mediúnica que firmam uma ideia de que deve ser sempre de uma maneira XYZ. Isso acaba empobrecendo muito a prática mediúnica. E é isso que a gente tem que discutir aqui também. O que vai ser nesse livro? O capítulo 3 e o capítulo 4 é organizando o trabalho mediúnico e a equipe de trabalhadores encarnados. Ou seja, esse livro aqui, quem lê esses dois não precisa ler esse, quem lê esse não precisa ler esses dois, porque na verdade é uma mesma essência de conteúdo, mas de maneira diferente. Como esse livro é mais difícil porque ele não é uma... Tá, foi ano passado que foi lançado, então para encontrar ele é uma coisa que leva um tempinho. Procurem ler esses dois. Se vocês quiserem comprar, etc e tal, e conhecer, leia aquele dali. Ele é muito, muito, muito bom. Infelizmente tem algumas coisas que são estranhas ainda, que são muito religiosas, né? E esse é um problema quando a gente fala de mediunidade. Posso voltar aqui pro meio? Pode. Posso? Não, tem gente que está copiando aí. E semana que vem a gente vai falar então da gestão, de como que se alimenta essa reunião mediúnica, que na verdade é o mais importante. Não importa a organização em si, importa é a gestão disso, porque às vezes a organização se dá através do movimento e da gestão do próprio trabalho mediúnico. Então vamos começar. Qual que é a origem primeira de qualquer grupo mediúnico? Isso a gente tem que ter certo dentro da nossa cabeça. De onde que se origina o grupo mediúnico? A prática mediúnica, ela vem através do que, essencialmente? Uma afinidade de um grupo de profissionais. Tá, quais trabalhos? Estudo dentro da classe. Perfeito. A qualquer grupo mediúnico, Allan Kardec vai afirmar que no Livro dos Médiuns que é essencial que ele venha de um grupo de estudo. E esse grupo, e por que tem que vir? É porque estão estudando? Não. É porque com a prática de estarem se relacionando com o tempo, eles vão ter maior afinidade. E é essencial que um grupo mediúnico tenha afinidade, né? Hoje eu mandei para vocês o grupo... falar grupo várias vezes, eu fico bem tonta. No grupo do WhatsApp. A primeira frase do capítulo 5 do livro No Invisível, que é a educação e função dos médiuns, e que eu deveria ter solicitado que vocês me lessem esse livro no início, lá, semestre passado. Porque ele é muito, 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 muito bom. No Invisível. Ele é como se fosse o livro dos médiuns do Allan Kardec, do Leon Denis. Se tu pudesse pegar um livro de mediunidade do Leon Denis e selecionar, o livro dos médiuns do Leon Denis é o livro No Invisível. É muito bom. E na verdade ele é muito bom de encaminhar a leitura junto com o livro dos médiuns. A primeira frase desse capítulo é: nada verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. E eu me lembro da gente. Na verdade para tudo, né, gente? Criar filho, trabalho, profissão, tudo nos solicita esforço. Só que dentro da prática mediúnica a gente acha que não. Né? Cultura é a produção humana imaterial, é aquilo que a gente não vê. Então, estilo, o que é estilo? É a roupa em si? Não.
é uma composição que não está na roupa em si. É um conjunto de coisas que não são as coisas em si. É o conjunto, e o conjunto não são as coisas. É algo imaterial. Música é algo imaterial. O ideal da arte é algo imaterial. Livros, a informação que os livros nos derivam, né, é imaterial porque é pensamento. Então, cultura é tudo isso. E a cultura que se desenvolve, aquilo que é imaterial nos centros espíritas que se desenvolve, é a ideia de que, para trabalhar em mediunidade, você tem que sofrer. 2, você vai estar pagando um débito do passado. 3, você não precisa saber muito. As coisas naturalmente vão acontecer, é só estar dentro da reunião mediúnica. Esses são os 3 grandes paradigmas culturais. Na verdade, olá, sapequinha. Essa mulher pequenininha aí, você sorrindo, não tem como xingar. Ó, te trouxe aqui, ó, hoje tu vai te alimentar. Hoje, quem chega atrasada, paga a prenda. Então, tu pode ir no banheiro, tá? Veste, volta aqui. Não é volta. Tu desce lá no grupo de baixo e diz que vai fazer uma apresentação. Isso aqui. E a bandeja. Oh, minha linda, eu te agradeço. Então, então assim, gente, isso que eu tô contando pra vocês são coisas que eu escutei desde a minha infância, desde da prática mediúnica, não, desde o centro espírita, e que eu tenho certeza que vocês já ouviram também em relação a isso. Trabalhar na mediunidade, esse naturalismo da mediunidade, né? Senta numa reunião mediúnica que tudo vai dar certo. E às vezes, e esse é um problema, existem duas lógicas por detrás disso. Vai numa reunião mediúnica, tudo vai acontecer naturalmente. É que você pode ter, como a Helena faz uma analogia maravilhosa, espirrou na frente do centro espírita, a pessoa pega, senta na reunião mediúnica, vai trabalhar, passou a gripe, a pessoa não sabe o que está fazendo ali. Não é assim? Eu ouço isso da Helena faz tempo que eu adoro dizer isso. E esse é o momento assim, você não passa por nenhum processo e você já vai para a reunião mediúnica, senta aí, tudo vai acontecer. O outro você passa pelo estudo, mas o estudo não passa por você. Você não sabe o que está estudando, as coisas. Você não sabe sequer onde é que está a sua apostila. Então você sempre deixa ela no canto lá para você pegar ela. Você não sabe nem que página, o que está acontecendo ali. Você senta, escuta a pessoa, você sempre coloca um contexto de fora, porque você acha que uma aula boa é contextualizar as coisas da vida. Geralmente, quando qualquer estudante de qualquer grupo de estudo espírita me vem com a ideia de querer contextualizar a vida, porque ou eu não estou sabendo o que eu estou fazendo com um grupo, ou 2, a pessoa não sabe o que está fazendo ali. E geralmente, com todo respeito e modéstia que me cabe, eu geralmente sei o que eu estou fazendo. Então, cabe a pessoa saber o que ela está fazendo ali. E esse foi o objetivo que eu disse desde o primeiro dia de aula aqui, né? Você sabe, lembra? Gente, eu lembro, parece que foi ontem que eu disse... Desculpe, não, amor. Olha, a Peralta. Contextualizar. Tipo assim, ó, a pessoa não está entendendo por que a gente está falando de organização e gestão do grupo mediúnico. Aí toda hora ela quer trazer um tema da vida para dentro da sala de aula, porque ela não consegue alinhar a lógica da gente estar estudando algo que nos qualifica para a prática mediúnica. Ela não está vendo o grupo com um fim de qualificação para a prática mediúnica. Ela está ali porque ela quer... porque ela não sabe por que ela está ali. Então ela tenta trazer alguma coisa que faça sentido para ela. E geralmente não que seja ruim contextualizar a vida, mas é que não cabe naquele momento, no nosso momento de qualificação, você trazer aspectos de repente eu corto aqui, vocês viram, sei que agora tem as prefeituras aí, as coisas de política, vamos ter que cuidar, né, gente? Então vamos, o que o Espiritismo fala disso? Eu queria só parar para entender isso, será que tem alguma relação com mediunidade? Você começa a fazer exatamente, eu fico com essa cara quando a pessoa traz esse tipo de discussão, porque não tem nada a ver com o assunto da aula. E às vezes uma ideia muito superficial de Paulo Freire é que a gente tem que acatar a ideia do que a pessoa está trazendo e tentar fazer a aprendizagem significativa. Primeiro, a leitura é mafadada de Paulo Freire, a pessoa não está lendo Paulo Freire, a pessoa está interpretando qualquer coisa da cabeça dela. E segundo, que não é tudo que o estudante traz para dentro do grupo que a gente tem que discutir. Existe um cronograma, a gente vai trabalhar o cronograma.
E a pessoa se domine suficientemente para saber o que está sendo discutido ali. A questão é que a pessoa passa por formação inicial, introdutório, ES de 3 anos, no mínimo, e aí vem para o grupo mediúnico. E aí no grupo mediúnico ela continua trazendo as mesmas questiúnculas de outras experiências em outros grupos da vida dela, né? Ou seja, ela está caminhando em círculo e não sabe o que está fazendo. Ela não sente o progresso humano dela, ou o progresso espírita dela. Não gosto de dizer progresso espiritual, porque isso é ao longo da vida, mas assim, ela não sente movimento na vida dela, sabe? E isso é um problema muito grave que a gente tem. E a pessoa, qual é o movimento dela? É as coisas da vida lá fora, por isso que ela faz as coisas da vida lá fora aqui dentro. Mas, meu Deus, a pessoa entra numa porta num grupo de estudo espírita e não sente a vida dela mover aqui dentro? Vocês não sentem movimentar coisas dentro de vocês quando a gente estuda as coisas? Cada aula que a gente estuda, pelo menos alguma coisa? Bom, meus amores, tem gente em grupo de ESG durante 3 anos que não sente nenhuma vontade de arrotar. Que não sente nada. E aí é por isso que é a preocupação, né? E aí o que ela faz? Bom, mas eu sou obrigada a estar nesse grupo. Aí vem um dogmatismo que não existe. Eu escrevi uma frase essa semana que diz assim: quando o centro espírita dita o que você tem que fazer, ele deixa de ser centro espírita para ser uma igreja espírita. Então as pessoas esperam uma obrigatoriedade, um dogmatismo, né? A coisa a gente trabalhou semana passada, a Cris já veio assim hoje, né? A Cris, não é? É, 2 crises, né? Vocês ainda... 2 crises, olha só, gente. As crises que eu tenho aqui na minha sala. As 2 faltam na aula, e aí hoje a Cris chegou e disse assim: ai, prof, não fiz o tema de casa, isso aqui. Que é o mesmo processo de culpa que a gente estava trabalhando estritamente na aula passada. Que foi isso que a gente teve. Não, exatamente, foi Na verdade, hoje teriam gente que teria que terminar a sua fala, né? E vamos terminar também. No finalzinho do curso da nossa aula, a gente vai terminar. Ok. Aí vocês imaginem que para um grupo mediúnico, aliás, para um grupo de estudo de qualificação mediúnica, a pessoa não sabe o que está fazendo lá, ela não tem a noção do que está fazendo ali. Aliás, ela sabe, é para mediunidade, mas qual é o caminho que ela vai seguir, ela não sabe. Tanto é que eu gosto da ideia de que se existe uma pessoa que está aqui na frente, aí depois eu estava repensando como é que é o meu nome aqui, porque professora de professar, facilitadora de facilitar, instrutora de instruir, orientadora é um bom termo, porque se não tem uma orientadora significa que o caminho não é fácil, você pode se desorientar fácil, você facilmente vai se desorientar. Então, orientador é legal, eu gosto de uma palavra orientador, porque você não vai desenvolver nada na pessoa, a pessoa vai desenvolver em si. Você só vai orientando, olha, talvez ali, talvez cá. Ou seja, o caminho não é um caminho só, são vários caminhos até chegar no objetivo. E qual é o meu objetivo aqui como uma orientadora desse trabalho? É que vocês cheguem com segurança até o local. E é por isso que a gente dá tanta leitura, para que a gente se torne pessoas espíritas informados e que a gente não pague mico. Porque o maior mico não é aquilo que foi falado, é aquilo que foi feito e que não está de acordo com aquilo que a gente acredita. E esse é um grande problema da gente. Olha a coisa boa essa chuva, gente. A nossa cama nos obsidiando. Você sabe que existem 2 obsessores naturais, né? A Jussara me olha com uma cara. Jussara, agora se olha, eu vou te olhar sempre e vou pensar numas macumba. 2 obsessores domésticos, a cama e a louça. Só que eles trabalham de maneira muito diferente. A cama fascina, né? Não, a cama não fascina, a cama subjuga já. Depende do nível, né? Tem uns que ficam muito fascinados, mas não cedem. Outros são subjugados, não conseguem sair. E a louça é o contrário, a louça já é uma vingança, né? A louça é um processo de obsessão fortíssima. Quem diz? Quem aqui não tem louça agora para lavar em casa? Pois então. Eu não tenho. Mas eu não me preocupo, ela não pode lá. Claro que não, ela vai estar ali meio. Estresse com ela. Hoje é dele a louça. Hoje a louça é Ele tem aquela pia que se lava sozinha, né? Ele bota lá e outra aparece. Ela lava. Mas eu vou ter que pensar sobre isso.
falou. A gente foi chamada à reflexão. Eu me senti chamada à reflexão, vocês não. Não com relação a você, não. O papo anterior. Bom, o que acontece? Na época de Allan Kardec, os grupos mediúnicos, eles eram inicialmente encontros familiares em casas particulares. Lembram disso? Então era algo super, super, super íntimo. E o que acontecia quando era super íntimo? A afinidade das pessoas ali provocavam fenômenos muito mais facilmente. Né? As pessoas moravam ali, né? Elas se alimentavam daqueles fluidos, elas produziam os próprios fluidos. No centro espírita isso é muito mais difícil. O que sempre se pensa? Que quando você vai trabalhar numa reunião mediúnica, é favorável que você não trabalhe em mais nenhum outro projeto espiritual dentro do centro espírita. Que você fique espiritualmente lidando com a espiritualidade dentro do grupo mediúnico. Se planeja um tempo, olha, nos próximos 5 anos eu vou trabalhar com esse projeto de reunião mediúnica. Depois talvez eu passe para um outro. Se cada médium pensar assim, você tem uma proposta de uma revisão sempre dos grupos. Tem problemática? Claro que não, você se fortalece muito mais do que qualquer coisa. Qual foi a preocupação do Allan Kardec nesse sentido? É de dar instruções para que os grupos mediúnicos não fizessem as coisas com segurança. Então, por exemplo, no livro dos médiuns, você não vai ter uma orientação de quantificação, quantidade de tempo, quantidade de pessoas, quantidade de especificação de local, qualificação do local. Você vai ter muito mais um processo de dar segurança para que a metodologia em si da prática mediúnica, ela vai ser dada no livro dos médiuns. No Leon Denis ele já começa a criar um certo regulamento desse processo. De 8 a 10 pessoas, porque assim você tem um controle melhor das comunicações, uma pessoa fica especificamente preparada a dialogar com os espíritos e assim por conseguinte. Quem é que já participou de reunião mediúnica? 1, 2, 3. Rodrigo, sim? Não? Uma casa espiritualista. Tá, mas é reunião mediúnica. Não é reunião mediúnica espírita, mas é reunião mediúnica. Um negócio uma vez. Tá, então vamos levantar a mão de novo. Qualquer reunião mediúnica, não sendo espírita. Participado ou observado? Observar é participar também, pode ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. No final do nosso... ano que vem, a proposta que eu tenho, e eu ainda não apresentei para a diretoria, mas é qual? Vocês no último semestre... a gente vai marcar 2 semanas, 2 encontros para vocês participarem aí em 3 ou de dupla, eu não sei, fora da reunião mediúnica, de uma reunião mediúnica, sem estar na mesa, fora. E dali vocês peguem um papelzinho, uma caneta, se psicografar, eu dou um BF nos beiços, é para anotação, é bem isso que a Ana disse, para observação do que está acontecendo ali e a anotação dos apontamentos, de reflexões, porque vocês já vão ter um nível de análise muito grande, já vão ter um aporte de informações, tanto pela leitura de vocês, quanto pela capacidade crítica de vocês de analisar um fenômeno, não um fenômeno mediúnico, mas o fenômeno social daquela reunião mediúnica. Bom, mas o fulano fez de tal maneira, ele era necessário ele fazer de tal maneira, ele era necessário dessa maneira, era necessário daquela outra. Quando vocês forem ler esses 2 livros, o capítulo do Nó Invisível e o capítulo do Diálogo com as Sombras, vocês vão conseguir compreender como que se supre isso. Nas sociedades espíritas atuais, que nós temos um seríssimo problema, e o Leon Denis fala isso no capítulo aqui, nós temos um seríssimo problema aqui. As dificuldades da experimentação, o que é da experimentação? É do processo de experiência dessa formação. A experimentação é exatamente a formação através da própria experiência. Então, você que é médium vai se desenvolver médium só experimentando a mediunidade. Ninguém se forma médium do nada, assim, ninguém sai pronto. E mesmo que tenha um Chico Xavier desde pequeno, uma mediunidade mais espontânea, mais inata, ela deve se organizar através da experimentação. É na experimentação, é vendo o espírito que a sua mediunidade vai se desenvolvendo. Ela não é algo pronta. E aí ele diz assim, as dificuldades da experimentação provém de não possuírem os nossos contemporâneos, nós, em geral,
a mínima noção das leis psíquicas e serem, além disso, inaptos para estudar com proveito, em virtude das disposições de espírito resultantes de péssima educação. O que ele está dizendo aqui? Nós não sabemos ler, analisar, dialogar, que são os aspectos básicos de qualquer processo educativo humano. Vocês estão entendendo que isso é uma crítica do Leon Denis. E ele diz assim: por sua presunção e preconceitos, como por seu escarnio ceticismo, afastam de si as influências favoráveis. Bom, em tais condições pode acontecer que a experimentação espírita reserve numerosas ciladas, muito mais, entretanto, aos médiuns que aos observadores. O médium é um ser nervoso, sensível e impressionável. Tem necessidade de sentir-se envolto numa atmosfera de calma, de paz e benevolência, que só a presença dos espíritos adiantados pode criar. A prolongada ação fluídica dos espíritos inferiores lhe pode ser funesta, arruinar-lhe a saúde, provocando os fenômenos de obsessão e possessão de que falamos. Possessão é um termo espírita usado e ele é uma especificidade da subjugação. Allan Kardec vai dizer isso mais tarde na Revista Espírita. Enfim, o Leon Denis diz aqui basicamente que a gente tem péssimos médiuns, porque na verdade a gente tem péssimos seres que pensam e refletem e estudam. E aí lembra novamente, por isso que eu justifiquei, como é que é a formação do pensamento de aprender brasileiro. É colonial. É colonial. Ninguém o que significa ser colonial? A gente aprende algo pronto que vem de outro canto. A gente não aprende algo daqui, né? Tanto é que isso é um processo da própria instituição espírita. Ninguém produz o conhecimento espírita aqui. Então a gente não precisa pensar e construir a ideia, nossa, é lógico, através da minha própria ideia. Não, eu preciso que uma apostila me diga como pensar, como fazer, minha metodologia de aprendizagem precisa estar assim. E o Leon Denis vai dizer o quê? Que desde pequeno a gente não primeiro que leitura neuropsicologicamente não é algo natural na humanidade, tá, gente? Ler, criar códigos, símbolos, isso é um desenvolvimento humano ao longo do tempo. E já tem estudos maravilhosos dizendo que a psique, ela responde muito melhor após um período longo e excessivo e esforçoso de leitura. Uma psique, uma mente, me esqueci a palavra, um processo cognitivo que se acostume pela leitura é muito mais ágil. E aí qual é o problema? A gente na escola não tem esse hábito, a gente no vestibular é forçado a ler, ninguém é forçado, ninguém gosta de ser forçado a nada. E aí você chega, e aí, enfim, para nos profissionalizarmos, a gente não faz isso, a gente não lê, né? A faculdade, a universidade nos pede repetição de coisas. Quando você chega no centro espírita, tá lá a menina transloira, toda tatuada, pedindo para ler Allan Kardec. Leia Allan Kardec, por favor. Que lê Allan Kardec, mulher? Você tá louca? Eu quero praticamente único, me diz como é que é. Essa é a lógica que a gente tem, por isso que a gente se pega tanto no facilitador, né? Eu sem o facilitador, duas coisas. Eu fico sem rumo e fico sem humo, sabe? Humo, sabe? Eu fico sem meu norte e eu fico sem me alimentar. Porque a fonte do conhecimento não é o meu processo de pensamento. Qual que é o grande problema disso? Eu estava conversando hoje com um jornalista. Ele disse assim, eu não tenho tanta leitura como tu e não sei argumentar tão bem. Eu digo, mentira. Mentira, isso é uma mentira, porque isso é uma inverdade. Porque você tem todas as capacidades para fazer isso. É você pegar o seu pensamento e dobrar o seu pensamento sobre o próprio pensamento. É isso que eu faço. Você não precisa dar experiência. Você não precisa ler todos os livros de Kardec, gente. Você não precisa participar de uma reunião mediúnica para falar de mediunidade. Você não precisa de nada que venha de fora. A única coisa que você precisa é pensar. Porque você só vê o que você é pelo pensamento. Você só sente a sua existência pelo pensamento. Você só percebe o seu corpo pelo pensamento. Você só percebe o que eu estou falando não pelo seu corpo me olhando, pelos olhos, pelo sistema nervoso. É porque você está pensando aquilo que eu tenho para dizer. Ou seja, é pelo pensamento que você identifica problemas, é pelo pensamento que você resolve eles, é pelo pensamento que você estrutura um plano
É pelo pensamento que você percebe que tem alguma coisa de errado. Então, uma pessoa inteligente não é uma pessoa que resolve tudo, porque às vezes resolver tudo não é tão inteligente. Uma pessoa inteligente é que acessa facilmente o próprio pensamento. E articula e desarticula. E trabalha e não trabalha. Eu gosto que o Sócrates... Eu nunca pensei por que ele era tão importante. E por que se falava tanto dele. Mas diz os textos do Platão que ele era um indivíduo extraordinariamente extraordinário. Além de ser justo, ele era muito inteligente. Mas o inteligente, ele não tinha como saber de tudo. Tanto é que a própria frase é dele, né? Eu só sei que nada sei. Por quê? Diz que ele ficava às vezes horas de pé, num canto de qualquer canto, pensando com ele mesmo. Ele chegava a não trocar de roupa para perder tempo. Trocar de roupa não, ele tinha 3 túnicas iguais para não precisar pensar em qual túnica Quais? colocar. Não queria perder tempo, né? Eu acho que não é nem perder tempo, eu acho que ele não queria isso, que é pensar outras coisas, gastar não, mas focar o pensamento em distrações quando ele pode pensar isso. Aí você e tem muito engraçado que no próprio no banquete, no livro Banquete vai dizer que os próprios soldados às vezes faziam, quando eles estavam em comitivas de guerra, sentavam próximo ao Sócrates para ver quanto tempo ele ia ficar de pé. Às vezes ele passava uma madrugada inteira pensando. Por que não sentava pra pensar? É que eu acho que tem uma... Não sei te dizer. E por que a gente senta para pensar? Porque é mais. Aí dorme. Será? Dorme. É, tem isso. Mas eu acho que ele pensava. Alguém bateu? Que importava que não se dava conta de estar Eu- em pé. Não viu? Ou estava pé ou sentado não era A o foco, concentração é né? tão grande que não percebia. A grande questão que eu trago para vocês é que nos falta isso como tudo. E na verdade, a própria função do pensamento, no livro dos Espíritos, vai nos dizer que 3 são os atributos essenciais do espírito. Quais que são eles? Pensamento. Já estava ali, né? Pensamento. Vontade. E livre-arbítrio. Não. Inteligência. Tá. Se vocês fizerem uma análise de toda a primeira parte, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Se vocês fizerem a análise da primeira parte do Livro dos Espíritos e do início da segunda parte, vocês vão ver os Espíritos falarem em atributo, essencial e uma dessas palavras. E é exatamente, e tanto é tão interessante que o próprio Leon Denis vai pegar essas palavras e na última parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele vai falar, que ele vai denominar as potências da alma, ele vai falar sobre elas e mais algumas outras. E é muito interessante isso porque a gente não consegue ter noção do quanto o nosso pensamento é poderoso. E quando a gente diz que o nosso pensamento é poderoso, a gente acha que ele é uma arma, já engatilhada, pronta para usar, é só a gente saber onde que a gente tem que clicar. Né? Essa é uma noção utilitarista e totalmente prática da coisa. Quando na verdade o pensamento é o grande colaborador da nossa existência espiritual. É ele que é através dele que nós espíritos nos movimentamos. O pensamento é como se fosse uma espécie de água e nós o peixe. Sem água o peixe não se movimenta. Sem o pensamento nós não nos movimentamos. É isso porque os espíritos disseram para Allan Kardec que onde o pensamento do espírito está, aí está o espírito. Então quando você faz uma prece e viaja na maionese, ou quando você está pensando muito em alguém, ou quando você vai longe com o pensamento, você não vai longe, você está longe. Porque você não é o seu corpo. Então assim... Quando a gente diz para as pessoas que as pessoas têm que ler, qual é o grande problema? É isso que o Leon Denis vai dizer assim, ó, inaptos para estudar com proveito, proveitosamente, nós não temos esse costume, mas em contrapartida temos outros costumes que são muito mais funestos do que o estudo. Qual que é o grande problema disso? É nós não sabemos inabilitar aquilo que é funesto para habilitar aquilo que é útil para nós.
A gente prefere a inutilidade da ação do que a utilidade da ação. É a mudança de hábitos aí, né? Mas não é, e assim... É um exercício, às vezes eu digo ali, com homeopatia, 3, 4 vezes por dia tem que dizer para ti mesmo, não, tem que, deixa isso de lado e vai fazer isso, é um exercício, eu fico o tempo inteiro assim, né, tentando deixar de me distrair no sentido de coisas da casa, de obrigações que tu fica, para poder ler um livro, né, às vezes eu tenho que me encerrar para... Mas aí o que tu diz, às vezes tu tá lendo, mas tu não tá captando. Então aquilo também não tá te fazendo bem. Então, na verdade... Aí tu tem que dar um tempo de novo, não, agora eu vou com vontade. A experiência do pensar, né? Não é uma experiência fácil. Nem todo dia, vocês não acham que todo mundo pense, gente. Vocês não acham, as pessoas em sua maioria fazem as coisas automáticas. E o mais incrível, quem diz isso é a Joana de Ângeles, e refletindo aquilo que o Paulo de Tarso vai falar, desperta outro que dormes. E a Joana de Ângeles vai dizer assim, as pessoas, olha, é a primeira vez que vocês estão vendo eu citar a Joana de Ângeles, hein? Tá chovendo, hein? Vai chover uns 2 dias. As pessoas vivem dormindo. Na verdade, acho que isso nem é da Joana de Ângeles, ela pega essa reflexão do Jung. As pessoas vivem a existência delas dormindo num sono profundo. Que é o quê? Sabe aquele sono que tu levanta, acorda, abre os olhos, não sabe o que tá, não consegue nem pegar o celular direito, você não sabe onde é que tá o celular, você sabe que alguma coisa vai ter que acontecer. É isso que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão nessa inatividade. E obviamente, a distância entre esse estado e uma cagada na vida é muito pequena. É pequeniníssima, porque a gente fala de destino, patati patatá, mas não tem destino feito. O Livro dos Espíritos vai dizer, as coisas são porque nós fazemos elas serem assim. E esse despertamento é muito interessante, porque as pessoas se incomodam. Vai acordar alguém e ver como é que é. Vocês não sabem o quanto nesses 8 anos de aula que eu dou dentro do Centro Espírita, eu já me incomodei com as pessoas no início das aulas, no início de qualquer curso. Porque as pessoas estão despertando. E eu sou quase que uma babá do despertamento das pessoas. E aí você tem que ter uma paciência do cão. Do cão porque o cão é leal, né? Essa é a ideia do cão, tá? Não é do diabo, é do cão. O cão é um animal leal, então você tem que ter uma paciência leal. Você tem que esperar e estar junto. Até o momento que quando aquela pessoa desperta, ela diz, essa pessoa estava do meu lado quando eu não percebia, que legal, olha, obrigada, bacana e tal. E são gratas. Lembra? Au, au. A Cris não veio da aula. Aí não tem problema, amor. Mas tu sabe, eu acho que assim, a gente tem uma questão cultural muito forte, né? Porque se tu for avaliar assim, eu tive a oportunidade de conhecer, dei esse tempo para a França, lá com um casal de amigos que eles são franceses, né? E aí eu conheci bastante a cultura deles, né? Tu vê que é um povo que lê no metrô, eles estão sempre, eles têm uma questão muito, eles vão muito a fundo, assim, tanto que eu me perdi um pouco com o francês, aí você tem que entrar em algum assunto, porque eles vão muito a fundo, e o padrasto dele, o João Louis, inclusive, me chamou a atenção, assim, ele trabalha numa, tipo, uma infraero, né? Então ele está se aposentando e ele disse assim, sabe que agora eu estou me aposentando e eu já estou aprendendo acho que era grego, não sei, já estou me dedicando o tempo a aprender um idioma, porque eu tenho um grupo de aposentados, né, da universidade lá de Bordeaux, que nós vamos traduzir livros que ainda não foram traduzidos do grego, romano, Então tu vê assim que é um povo que está sempre dedicado a isso, né? Eles adoro sempre... essas coisas chatas. Eles estão sempre... Mas assim, tu vê, ele falou, não, agora eu vou dedicar o que tem ainda para... Isso é a diferença de uma pessoa aposentada aqui, por exemplo. Exato. Não, eu olhei para ele e falei, mas agora... Quase que eu falei, agora que tu vai, de repente, curtir, né? Deve ter uma boa aposentadoria. Não, isso que ele é do nível acadêmico. Um aposentado aqui do nível acadêmico, ou ele continua dando aula e fazendo as orientações dele, mesmo aposentado, que aí você continua, né? Porque a pessoa não tem o que fazer na vida, né? E eles vão auxiliar nos museus, eles fazem trabalhos voluntários, né? Ele mesmo disse que ia ser um trabalho totalmente voluntário. Iam se reunir 3, 4 noites ou dias, sei lá como é que é.
para traduzir os livros gregos. não sei o que É, lá. vocês percebam o seguinte, o nosso esforço aqui dentro da casa espírita, nossa, eu vou falar uma coisa muito... É para além de qualquer coisa, quebrar um paradigma cultural de um brasileiro, de uma brasileira, de um espírito encarnado num esquema brasileiro de colônia, né? Isso se reflete dentro da casa espírita. Sim, o centro espírita na França é um local de cultura filosófica. O espiritismo no Brasil é um centro religioso. O que isso significa? Significa que a cultura ela distorce o conhecimento das doutrinas filosóficas, a forma como a gente trabalha. Depois, olha, gente, juro por Deus, assim, ó, que toda a minha experiência de qualquer coisa na doutrina espírita, ela era sempre religiosa, mas ela não era tão poderosa quanto agora no aspecto filosófico. Não era tão... É mais complicado agora, por quê? Porque o único instrumento que eu tenho é a fé através do meu pensar. Antes a fé ela era emotiva, então eu precisava de uma experiência que me, né? Hoje não. Hoje é o diálogo, é a discussão, é isso que me move, mesmo cansada, mesmo com fome, mesmo isso, mesmo aquilo, estamos fazendo esse processo. Fala, Patrícia. Não, os professores, alguns coordenadores estão em formação, né? Agora falando em pensar, né? Estão em formação da Secretaria de Educação, né? Então, a gente vai olhar os projetos dos alunos e, assim, a gente fica chocado. Tem muitos projetos, só que são projetos muito prática, sabe? Então, assim, não tem um projeto, assim... Patrícia trabalha onde? Secretaria de Educação. Não tem um projeto do pensar. Então, assim, tem projetos, reciclagem, maquete, e fazer isso, e fazer rota, e não sei o quê. Só que o aluno para pensar, e aí os projetos não têm significado. E eles não sabem mais como fazer, entendeu? Aí eles vão fazer o aluno pensar, o aluno não consegue, não sabe. Eles não sabem despertar o aluno. E aí, então, assim, eu lembro quando eu lecionava, eu estava dando aula, que eu trouxe as enciclopédias para eles pesquisarem. Eles não sabem. Não sabia o que fazer. Por que a gente não usa o Google? Eles não sabem, não conseguem fazer essa conexão. Então tem que voltar muito atrás. Nem o professor sabe mais pensar. Então eles não sabem nem fazer o aluno pensar. Aí os coordenadores... Então é um ciclo assim que está tudo perdido. Educacional é olho nosso, né? E a gente está ali agora. E acho que não é nem o sistema educacional. A crise que a gente tem é uma crise filosófica. Filosófica é aqui, ó, do pensamento, a forma como a gente está vendo a vida da gente. Mas é exatamente nesse aspecto, que outro dia eu estava conversando com um médico oncologista, que ele fez alguns cursos de extensão no exterior, e ele estava me dizendo, eu me dei muito mal no início quando eu cheguei lá. Por quê? Porque aqui eu estava acostumada a chegar na universidade, me davam tudo de bandeja. Pronto, eu não sabia estudar, eu não sabia pesquisar. E lá me largavam um projeto na frente e te vira. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que é um sistema errôneo nosso brasileiro aqui ainda, que não proporciona esse despertar para o aluno. E se E tu tem que faz... ser uma coisa desde lá da infância. E se tu faz o contrário, o aluno te xingar, professora, então a senhora não sabe ensinar, a senhora não... Se tu pede para eles trazer Eles já estão acostumados. Eles já estão acostumados. É complicado. Acho que não é nem eles trazerem, mas é o simples fato de você dialogar com um estudante e mostrar para ele como que ele pode estruturar o caminho do pensar dele sobre qualquer assunto. Ele não vai saber, ele vai se perder. E isso é bom, por isso que não tem que ser só o esforço de um professor só, né? Tem que ser de um grupo, de um coletivo, porque senão falha. Enfim, o que nós podemos fazer frente a esse contexto todo? Transformar os cursos de formação de médiuns inicialmente. Foi uma das coisas que a Glaucia me propôs e eu não sabia que ia chegar num nível tão profundo como esse que a gente tem no nosso curso. Porque vocês vão ver o quanto a prática de vocês vai se aproximar de uma prática estritamente saudável. Não é saudável biologicamente, corporalmente, é saudável na integridade mediúnica de vocês.
vocês vão ter essa calma que o Leon Denis está dizendo, essa benevolência do ambiente, essa coisa. Por quê? Porque vocês vão dominar no pensamento toda aquela realidade e vão saber como lidar com isso. Eu me lembro uma vez imagina, gente, eu passei 5 anos da minha... Eu tenho 25 anos, eu passei 5 anos desses 25 anos acordando sábado de manhã para estar 8 horas no centro espírita. Um sábado, gente. Então era assim, eu chegava lá, dava aula no primeiro horário, tinha uma turma, no segundo horário tinha outra turma, voltava para casa para almoçar e de tarde tinha evangelização. E eu me lembro uma vez que a gente foi para um primeiro turno do estudo, era um grupo de ESD, e aí não era grupo de ESD, era grupo de CIED. E aí eu ficava fora da sala recebendo o pessoal, e aí o pessoal entrava e tinha alguém lendo um livrinho lá e fazendo uma reflexão inicial, para todo mundo poder conversar essas coisas do contexto da vida. Lembra, é o momento doutrinário. O momento doutrinário é o momento que alguém lê um texto, o que a gente pode encaixar na nossa vida? São 15 minutos de reflexão, assim, depois vem o tema da aula. E aí eu me lembro que me chamaram, aí eu entrei na sala, de que houve? E aí quando eu entrei na sala, eu vi o que houve. Tinha uma senhorinha lá que estava mediunizada. Mediunizada em que sentido? Tinha um espírito? Não, estava lá num fenômeno, uma experiência lá psíquica que era mediúnica, tinha algum espírito envolvido, ok. Aí eu me lembro que... E aí, o que você faz nesse momento? O que você faz? Você senta, até a pessoa tomar uma tacardia lá, você tem que fazer. Até uma hora, até como eu... Não, e muito engraçado que tinha já uma senhora que dizia assim, eu nem me lembro se era nesse grupo, mas uma disse assim, vamos dar as mãos e rezar. Eu digo, pode parar? Que vai daqui a pouco, pensei comigo, dar essas mãos, todo mundo vai começar a rezar, todo mundo mediunizar nesse grupo, e vou eu ficar fora do grupo, cara, vou fazer o quê? Aí eu olhei pra fulana que estava na ponta lendo o livro, eu disse assim, inicia a leitura. Aí ela disse assim, eu já li. Eu disse assim, inicia a leitura de novo. Leia. E aí fui pra frente, pro ladinho da mulher lá, peguei minhas 2 mãozinhas, que não são pequenas mãos, coloquei nos ombros da mulher e pressionei ela, segurando o filho pra ela sentir que tinha, que eu tô ali e tal. E fiquei em silêncio. Pá! Passou. Tranquilamente. Não fiz prece nenhuma, a menina tava lendo tranquilamente, todo mundo ficou em silêncio, todo mundo com os olhos regalados desse tamanho, a mulher não sabia o que tinha acontecido. Mas aí você para pensar o que aconteceu. Um fenômeno natural, mediúnico, que acontece, vai acontecer outras vezes também, e a gente vai estar ali para atender. Nada místico, nada muito elaborado, nada dessa coisa assim, vamos pegar a mão e rezar, vamos começar a jogar água na pessoa, né? Chama não sei o que lá eu. A outra vez eu já contei isso para vocês, que a menina mediunizou e ficou em transe para ser atendida no atendimento fraterno. E aí começaram a chamar o nome dela, e nada acontecia. Aí veio o fulaninho, e o fulaninho veio e chamou o nome dela e ela acordou. Nossa, o homem é maravilhoso, nossa, o homem é poderoso, nossa, o homem não sei o que lá. Isso disseram as pessoas do meu lado que estavam comigo observando. Depois eu fiquei, não, só um pouquinho. Se homem mal sabe dar uma aula direito, se homem trabalha dessa maneira que é meio escrota, isso não encaixa muito bem com esse fenômeno. Vamos analisar isso com calma. Eu fui descobrir que as mulheres que eu tava chamando o nome errado da mulher. Aí nunca que ia, chamava Maria, o nome da mulher era outra, Joana. E aí o homem foi lá na frente, foi ali, chamou, e disse a secretária da recepcionista chegou e disse, erramos o nome, chama pelo nome e tal. Aí óbvio, quem tá de longe vê o senhor Joana, aquele misticismo todo, a Joana volta, nossa, um milagre. Sabe, tipo, quando é que vai a sessão do dia do descarrego, de separar o pão, multiplicar os peixes? E aí você começa, né, a visão popular de tudo isso. Nas questões de organização mediúnica, então, tem como fruto estudo, tem como fruto pessoas que sejam afins, mas tem fundamentalmente como fruto um sistema de pensamento muito claro. Muito simples. Não é nada muito elaborado. Pessoas, mesa, um ambiente, papel, caneta, psicofonia, psicografia, alguém que oriente, faça prece, leitura, organize um calendário. E tudo isso não é... Pode ser que cada grupo mediúnico tenha a sua estrutura, a sua organização e leia como quiser os textos. Mas o importante em si é o fenômeno acontecer não de maneira mística. Isso é fundamental. Quando você começa a colocar muito misticismo no meio, qual é o nosso problema, Dulce?
quando ela vai se colocar muito misticismo no meio, eu acho que foge da realidade, né? Que mais? Qual é o... Caracteriza uma religião, né? Não, mas mais prático ainda. Mais prático. Dentro de uma reunião mediúnica, isso. Nossa, Nos deixa suscetíveis Do quê? a espíritos que não... Exatamente, você não começa a ter o controle dos espíritos que estão ali. Você vai muito misticismo, leitura começa a ficar de lado, reflexão começa a ficar de lado, pensamento começa a ficar de lado. Eu já disse isso pra vocês. Uma boa obsessão começa com duas coisas: emoção descontrolada e pensamento quebrado. Quando o pensamento não funciona, quando o seu pensamento não está bem estruturado, por isso que eu me lembro que eu disse para uma pessoa no início do curso que ela dizia assim, eu não sabia se fazia o curso ou não. E era muito difícil, as coisas eram meio complicadas e tal. E aí eu disse assim, tem que estudar. E ela dizia assim, mas tá com as coisas estão mais complexas, tem que estudar. Por que os espíritos fazem com que as pessoas não estudem? Os espíritos que não querem que as pessoas estudem. Porque eles não vão ter acesso. Não porque a pessoa vai saber o que vai acontecer. É porque o pensamento delas vai estar mais fortalecido. E na hora que a intuição, na hora que a influência espiritual que se dá através do pensamento vier, o pensamento vai estar complexo de uma maneira que aquele pensamento vai se encaixar e o pensamento da pessoa vai fazer assim... o que é isso? O que é isso? Onde é que está vindo isso? Como é que está isso? Mas segundo a lógica assim, e começa a dialogar consigo mesmo, o pensamento do espírito obsessor não acessa. E ele sai. E aí ele começa a agredir aqueles que estão ao redor. E se a gente continuar com paciência, ele deixa de agredir. E aí, obviamente, se caracterizando como um espírito só que estava de bagunça. Quando é um espírito mais vingativo, ele pode ter... Isso a gente tem uma disciplina semestre que vem só sobre obsessão. E a gente vai trabalhar dois lados da obsessão. O lado da obsessão simples, que ocorre conosco toda hora. Uma influenciaçãozinha, fica um dia inteiro com a gente grudado. Essa coisa grudado, né? Mas fica ali ao redor, como é que é isso, como é que não é isso. E a obsessão estritamente vingativa. E é muito pior a vingativa. Pessoas que passam, às vezes, 2 anos da sua vida com o espírito vingativo ao seu redor. E são aqueles 2 anos bizarros da vida que tudo de ruim acontece, tudo mal que acontece. Não que a gente vai justificar a experiência em cima do espírito, mas a gente vai justificar a experiência de você inabilitado para saber lidar com as questões espirituais de você. Então vocês leiam esse No Invisível, leiam o Diálogo com as Sombras e, se quiserem e puderem adquirir esse livro, adquiram, que é bem útil. Ok? Semana que vem a gente vai falar de gestão das pessoas em si, e aí a gente vai comentar e dialogar. A gente falou da organização material, física, patata. Gente, a casa já tem cada grupo a sua organização. E você sabe que uma reunião mediúnica é como um grupo de estudo, só que lidando para a área da mediunidade. Vai ter mais tarde, em algum momento, sem ser semana que vem, a gente vai falar sobre a gestão das pessoas. As pessoas dos encarnados. Quem que faz o quê? Como é que é a mediunidade específica para cada espécie de momento? E aí, semana que vem, lá no dia 19 de setembro, tem aula, tá, gente? Pois não vou vir mais. Essa aula é... Eu ia te dizer até... Será que eu Isso mais pra gente vai feriado, falar? né? Porque é bem no feriado. Não me interessa. Não, de repente eu não deixo um assunto muito bombástico pra esse dia. Nesse dia vai ser neuropsicologia aplicada à mediunidade. E no dia 26, classificação de transe mediúnico, tipos e funções na prática mediúnica. Eu digo não me interessa no sentido de que, como eu tenho que estar aqui, porque senão... como a gente planejou, não, e agora me disseram que a casa fecha dia 10 de dezembro. E aí eu conversei, já disse que solicitei que eles... que a gente pudesse estar a segunda do dia 12 e do dia 19 pra gente terminar as discussões do nosso conteúdo tranquilamente como pessoas... Oi? Eu acho que ela não fecha. Não, ela fecha no sentido assim, os trabalhos de estudo, eles param, e elas ficam só terça e quinta funcionando, se eu não me engano. Mas aí eu já conversei com a Gladys e já disse que a gente vai se organizar. Quem puder vir, venha dia 12 e dia 19, até porque não existe aquela coisa, não existe um destino, um cronograma espiritual que a gente tem que bater ponto, tá, gente? Não existe. Aqueles que puderem estar aí, estejam, para a gente poder compor a seriedade do nosso estudo de terminar naquilo que está planejado no nosso cronograma. Psicologia Mediúnica 1, essa semana aqui que vem, tá? E aí, enfim,
nós vamos trabalhar nesse sentido. Gisele, a reflexão da aula passada. O meu foi o capítulo, é o 8, né? Como foi a experiência? Bem-aventurados puros de coração. Na verdade, foi segunda que foi dado e de quarta... Peraí, só deixa eu contextualizar a Cris. Isso. Cris, semana passada eles fizeram um relato de como foi a experiência de fazer a análise do capítulo, tá? Pessoas que não fizeram o capítulo, que não puderam fazer atividade, também relataram como se sentiram frente à não capacidade pelo tempo, pela falta disso ou daquilo de fazer. Tá? E se quiser falar sobre essa experiência, de como tu se sentiu, pode ficar à vontade. A gente tem a Gi, a Pri... Não, a Pri já foi. A Pri, a Maria do Carmo, a Gi, a Maria do Carmo, a Patrícia, só. E a V. E aí você fala também, tá, Cris? Confia em mim. Confia na tia. Então, na verdade, eu de quarta para quinta, eu fui convidada às 4h30 a me levantar da cama. Alguém me disse, vai! Aí, fiz uma jarrinha de café, sentei, aí peguei o teu script ali, o teu roteirinho, né? Olha o misticismo. E aí, inicialmente, eu fiquei Peraí, 4h30 do quê? da manhã. De que dia? De quarta para quinta. Mas é nesse horário que eu estudo. Eu não consigo estudar de dia. É o horário que eu me concentro. De que cidade tu é? Santa Maria. Ah, tá ótimo. Senti o sotaque agora. É, o sotaque. Santa Maria. Então, aí eu acordei, aí olhei ali o teu roteiro, né? Aí no início eu disse, como é que eu vou começar aí? Eu entendi, na verdade, fui direto nas instruções, né? Aí vi que existiam 3, me identifiquei com a primeira, deixar vir as minhas criancinhas, aí busquei o dicionário, e aí o que eu fiz? Eu segui exatamente o roteiro ali, eu peguei a introdução, fiz proposição 1, aí o que eu fazia? Eu buscava, destaquei as principais, li, né, todo, reli, destaquei as principais e fui pegando tanto que eu comentei na aula passada, que é interessante tu ler o dicionário na íntegra, porque também ele te traz uma questão de, como assim, criancinhas, né, imaturo, sem experiência, não atingiu a fase adulta, aquilo te faz refletir na palavra em si, né, e colocar no contexto do texto. E trazendo a minha visão espírita, né? Os menos evoluídos, pouca compreensão, menos consciência. Fui trazendo a minha visão do que eu achava da palavra e aí fui fazendo exatamente proposição 1, 2, fui destacando a questão da aclamamento, conquista, coração, o que significava mães nesse sentido, do contexto vinculado às criancinhas. Então eu fui trazendo introdução, desenvolvimento, né? Conclusão e... Aí chegou um momento que eu fiquei muito emocionada, chorei muito, porque na verdade me veio aquela questão de o quanto eu ainda preciso me dedicar, porque realmente a gente lê e não entende nada. Eu já tinha lido várias vezes, porque a gente faz o evangelho no lar, né? E às vezes a gente segue uma sequência, mas meu filho gosta muito dele. Eu quero abrir. Aí eu deixo para ele, porque eu quero que ele participe, né? E por incrível que pareça, cai muito esse capítulo. Então a gente lê muito ele. E aí eu leio essa parte, sabe aquela coisa do tu lê. E aí aquele dia eu disse, meu Deus, aquilo veio assim a mensagem, assim, a profundidade do que realmente era o objetivo E aí depois eu fiz uma conclusão, né? Bem intuitiva. Na verdade eu acho que eu estava tão envolvida e eu fiz uma conclusão intuitiva, assim, depois eu li, chorei, me emocionei com a minha conclusão mesmo, porque foi uma coisa, das 4h30 até umas 7h30, um envolvimento bem grande no texto, assim, foi bem legal. Que bom, foi bem legal. Foi muito bom pra mim, assim. Li pro meu marido, ele falou, nossa, nem eu tinha essa percepção também, né? Que, na verdade, a minha conclusão foi no meu entendimento, né? E eu acho que fechou um pouco, assim, com que realmente teve a compreensão do que eu busquei, enfim, me aprofundar, né? E por ser um texto que, na verdade, um texto, na verdade, que ele tem essa questão da... como é que a gente pode chamar? Ele não é explícito, né? Ele é bem... Como é que se chama? Simbologia. Isso, subjetivo, assim. Então, realmente é importante diferente de alguns outros, assim, que tu lê, tu já tem uma compreensão mais clara. Esse, ele é muito
E aí, cada vez que tu vai abrindo, até eu assim, indico até quem quiser fazer exatamente isso nesse, porque ele foi... Essa é a primeira vez que eu vejo alguém fazer propaganda do seu item. Não, mas eu acho que é Gente, legal, olha- porque ele é importante mesmo, assim, pra gente, inclusive, perceber, assim, que, puxa, quanto a gente é superficial na leitura mesmo. Né? Eu particularmente, assim, eu me emocionei por ver que eu não compreendo. Ali eu vi que, claramente, assim, que sempre foi muito superficial. Saber a tua conclusão. Não, pois é. Vamos passar para a próxima e até pedir depois, se tu pudesse digitar pra gente, me manda por e-mail como é que o pessoal pode ser. Ah, a conclusão? Sim, Tá. sim. Obrigada, Virgi. Muito bom, parabéns, fiquei muito feliz. Essa tua experiência, ela é, a experiência interna, assim, é a coisa mais boa do mundo. Vê, Pois é, tô relendo aqui pra ver se eu me lembro. como foi a tua experiência? Como tu se sentiu frente a essa proposta? Eu, mais ou menos, parecido assim, que a gente, esse negócio de quando a gente lê, a gente não entende muito bem na primeira vez. E daí quando eu comecei a fazer o esquema dele, que eu fui também meio didática, fui fazer, porque eu não entendi nada do que tinha que fazer, né? Daí eu fui fazendo o número 1, o número 2, que nem tava lá. Fez o teu jeito, como enfim, se não é, que nem tema mesmo. E daí parece que eu fui entendendo um pouco melhor, assim, com o desbravar, né, do tema. E, enfim, eu achei até depois, quando a gente começou a conversar, que Os Trabalhadores da Última Hora, que é o capítulo 20, foi bem a calhar pra mim, porque falou muito da preguiça. E daí eu pensei, não, isso aqui foi um tapa no meu dedo, né? Foi engraçado, foi pra mim, né? Parece que foi... E, enfim, daí fui fazendo e... Eu não sei muito o que eu tenho lá. Como que tu eu não sentiu em sei, relação ao tapa que tu levou em relação à preguiça? falava muito da preguiça. Como que foi essa experiência? Porque eu sou uma pessoa que eu fico meio Postergando. Eu sou esse tipo de pessoa, fico postergando. E daí ele falava aqui do... Como é que ele fala? Quem emprega mal o seu tempo não será o trabalhador de última hora, né? E daí eu fico pensando, como emprego mal meu tempo? Eu me senti mal, na realidade. Eu acho que foi meio assim que me deu um chocalhão, sabe? Não, e é interessante isso, que quem não emprega o seu tempo, exatamente, quem não emprega o tempo no sentido do empregar o seu pensamento, a articular as ideias, a movimentar os pensamentos, a fazer essa movimentação. Você para pra pensar, e é isso que eu coloco, porque a gente no centro espírita diz uma realidade, lá fora existe uma realidade totalmente diferente. Existe gente morrendo de fome nesse planeta agora. Você está entendendo você está entendendo o tamanho da realidade que existe, e aí você quer explicar através do pensamento a ideia de justiça divina de uma maneira muito simples. Você quer falar da reencarnação de uma maneira muito simples, muito com todo o respeito da palavra, em respeito às intenções de cada indivíduo, mas as intenções elas não constroem virtudes. Então, de maneira muito porca. É o pensamento que a gente tem de maneira muito porca, né? O porco não fica olhando a comida e selecionando e passando, ele enfia a cara lá como vai. E a gente faz a mesma coisa com os textos. A gente enfia a nossa cara lá, lê como dê, não terminou, colocou pro lado, não entendeu nada, não quer saber, tá todo alambuzado, vai pra cá, vai dormir. E essa é a lógica de muitos grupos de estudo. Uma vez eu estava num evento espírita de juventude, eu estava terminando uma palestra. A mulher pegou o microfone e disse, então tá, terminou a palestra, vamos falar, graças a Deus, beijo, você que fez uma prece, vamos comer agora, e eu fiquei assim... Digo, se eu tiver a oportunidade de ficar 5 minutos sem ser uma pessoa de filosofia espírita, eu vou dar um soco nessa mulher, mas um soco, eu fiquei com tanta raiva, porque as pessoas elas não têm respeito ao conhecimento espírita. Se nós tivéssemos respeito, e é isso que se chama filosofia. O que é filosofia? Qual é a definição de filosofia? Amor à sabedoria. Amor ao conhecimento que se constrói. E a gente ama a doutrina espírita, mas a gente não sabe aproveitar desse amor. Ela fez muito pela gente, né? O Emmanuel tem uma frase assim. Ele diz, como é que é a frase? Você foi pensar também, né? Eu adoro que a Helena e a gente trabalha com a mesma fonte de informação. Mas essa frase também. A maior caridade que você possa fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Ah, tá. Conheço mesmo. Né? Mas a sua divulgação, ela começa a partir da sua apreensão do que significa tudo aquilo, né?
Assim como ela narrou, que ela fez ali o trabalho, ela mergulhou no texto. Ela sentiu o texto, ela mergulhou no texto, ela não só passou os olhos, né? Ela mergulhou no texto, por isso que ela conseguiu extrair tudo. O que é esse mergulhar? É o pensamento. É o pensamento. O pensamento poder fazer esse movimento. Então é diferente a questão Eu da entendo consciência quando com o a pensamento. Bíblia diz assim da questão da preguiça, que na verdade ela pode ter várias fontes. Muitas fontes, na verdade. A preguiça por si só, ela... O mais engraçado é que os últimos serão primeiros, foi o que eu peguei, né? Os últimos serão os primeiros. Meu pai a vida inteira me chamou de última, sabe? Porque eu era sempre a última. Até na chamada no V, né? Eu era a última. E, enfim, eu era a mais baixinha da turma, eu era sempre a última. E é engraçado, eu peguei os últimos serão primeiro. Ai, será, né? Eu fiquei pensando assim, será que eu vou ser a primeira mesmo? É uma interpretação. Mas a questão da preguiça, ela tem muitas causas. Uma delas pode ser, isso eu falo preguiça em geral, a nossa, tá? Uma delas pode ser exatamente a ideia de nós nos sentirmos já prontos. Eu já estou pronto, eu já sou o que sou. E aí leva a ideia do orgulho. Eu já tenho capacidade de, para que eu vou me movimentar mais por isso? Né? E entre outros vários assuntos, né? Então, essa questão é muito complexa. Por isso que eu movimento tanto leitura com vocês, para que essa preguiça desapareça. Ou para que essa preguiça possa ser domada, melhor eu vi domada. que o conhecimento, assim, eu já não sou mais tão preguiçosa como fazer as coisas, sabe? Como... Tem trabalhos, assim, manuais. Né? Não, agora, por exemplo, assim, trabalho manual, a gente né, até a tia que não gosta de trabalho manual. Agora, assim, bater ponto, essas coisas. Não, mas um livro, pega um livro, pensa, reflete, analisa. E eu vejo as gurias, a Dulce falando da experiência dela semana passada, foi bem interessante. Né? Esse movimentar o pensamento é o que eu quero. Né? Eu quero que vocês movimentem o pensamento. E acho que a preguiça é algo que todos nós temos em combater e tentar desorganizar a preguiça para organizar um trabalho. Mas beleza, que bom que você percebeu isso, né? Como é que tá a sua leitura, aliás, dos livros do Herculano Pires? Eu li o primeiro. Já li o primeiro, beleza, perfeito. Escolher um outro. Tem gente que já leu os 3, gente. Eu fico assim... Não, e gente que tá trabalhando agora no Loucura Total. Já tá no 3º livro. E eu digo assim, é uma questão de disposição nossa do tempo de organização de tudo isso. Ai, que vergonha, eu ia dizer uma coisa, não vou dizer. Eu vou dizer, não esperem Jesus colocar vocês na cama de um hospital para ter tempo para ler, viu? Eu já aviso vocês. Quem é que vai... Já combinou com Jesus que tem que ler os livros? Como foi a experiência de fazer a atividade? Sabe que quando me colocaste, né, da gente fazer essa análise, né, eu achei bem interessante, porque é fundamental, né, para a gente. Eu vou tentar explicar o que eu entendi, assim, a gente ir se preparando para, numa reunião mediúnica, a gente poder analisar as mensagens que vierem. Né? Tá, e o que tu sentiu em relação à atividade? Aí eu não estava conseguindo fazer. Eu faço coisas durante o dia, me envolvo muito com os meus sobrinhos e sou dona de casa também. Aí a gente, que vocês colocaram, né? A gente quer fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí estava meio atrapalhada. Aí eu disse, tem que fazer. Eu parei, fiz uma oração, pedi ajuda e aí comecei a ler, né? Aí verifiquei o que precisava, as instruções, a didática da coisa, né? E aí foi interessante porque foi leve, porque aí eu peguei o capítulo, para mim caiu o capítulo 16, eu li todo o capítulo 16, eu gosto muito de ler o Evangelho, de refletir a respeito, cada vez que eu leio, eu compreendo um pouquinho mais. Então eu li o capítulo 16, e o capítulo 16 é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, não sabia o que era, eu procurei no dicionário, Mamon é dinheiro, né? Riqueza material, ganância, avareza, dinheiro, né? Então tentei refletir, não se pode servir a Deus
e é um material, né? O dinheiro. Quanto tempo tu ficou nessa atividade? Fiquei, no primeiro momento, fiquei 2 horas. Depois, aí eu vim para aquela aula de segunda-feira. Depois, hoje eu consegui pegar mais um pouco e fiquei mais um tempo lendo, refletindo. Aí as instruções dos espíritos que eu peguei foi emprego da riqueza. Tinha uma pequenininha, vou confessar para vocês, eu fiquei tentada bem para ser rápida. Mas aí essa aqui, de tudo que eu li, essa foi que me... Adoro essas coisas de sinceridade, assim, eu adoro. Eu queria pegar a pequenininha, Aí eu peguei... cuidar que as pequenininhas às vezes são mais difíceis, né? A gente tem que domar a preguiça, né? Aí o emprego da riqueza, aí eu peguei item 12, que foi uma instrução de um espírito protetor em Cracóvia, 1861. E eu achei assim, sempre nos vêm essas mensagens da espiritualidade, né? Batem na gente, assim, chegam na gente uma veemência, fortalecem a gente na caminhada, porque a gente sabe tudo. Isso a gente sabe, né? Mas a gente não está tão consciente, que a gente falasse, a gente está dormindo, né, gente? Como a gente dorme. Porque, né, ele colocou assim, aí eu peguei as coisas. Você imagina que eu tinha que dar aula pra essa criatura 8h30 da manhã, ela falava desse jeito, 8h30 da manhã, e eu ficava assim olhando pra ela, querendo abraçar, de tão fofa que ela era, olha. Aí eu sonhei, né? A brevidade da vida, eu separei em produção, aí foi bem tranquilo, assim, porque eu sou muito subjetiva, então eu me atrapalho muito, né? Começo a refletir, aí eu consegui separar rapidinho, acho que o pessoal me ajudou, porque eu pedi ajuda, aí eu separei em produção, desenvolvimento, conclusão, foi bem tranquilo, assim. E era um texto fácil, né, de se entender, mas na hora que eu fui, aí, brevidade da vida, aí eu disse, bom, vou olhar no dicionário. Aí eu achei interessante, porque assim, coisas que a gente já tem um conceito tranquilo, que é fácil, tem outras visões. Nem todo mundo olha do mesmo jeito. Então eu achei, é importante isso, a gente, né, ampliar a visão da gente e também tentar entender como é que o outro enxerga. Porque, né, se tu tá com... Essa tua análise é uma experiência, acho que todo mundo aqui acabou chegando, né? Concluindo isso, né? Não existe um caminho para qualquer reflexão. Como é que tá as tuas leituras dos livros, do Herculano Pires? Tô devagarinho. O livro é assim, né? Eu me sei. Ai, gente, tá certo, Maria do Carmo. Obrigada. Não prometa nada, tá? Vamos já começar por aí, não prometa, porque geralmente quando a gente promete se dá risco. Mas vamos que ainda tem setembro inteiro, tu pode ler um livro em setembro, um livro em outubro e um livro em novembro. Dá 3 meses ali, tinha para ler um cada livro. Quem que era mais? Patrícia. Bom, foi uma experiência muito legal. Assim, eu adorei, porque eu gosto de receber assim, um trabalho assim, bem assim, bem um roteirinho, eu gosto. E foi interessante porque nós começamos a fazer o trabalho juntos. E eu sou muito desorganizada. Eu sou assim, desorganizadérrima. E ele é muito organizado. Então eu já sentei, eu peguei rapidinho, eu comecei a dizer, calma. Aí eu já... como assim, calma? Vamos, tem muita coisa. E aí ele vai... só que aí isso me incomoda um pouco. Número 1, isso aqui número 1, eu estava... E ele é bem assim... Só que ele é mais organizado, tudo bem, mas no fim eu fiz tudo direitinho, assim, bem CDF. E foi bem legal o texto, eu trabalhei ele bem, achei bem um aspecto que tu colocou a didática, deu para trabalhar ele muito bem. E o meu texto foi, Sejam Perfeitos, né, o capítulo 17. E eu gostei muito porque uma das palavras que eu mais gosto é o equilíbrio. Amo essa palavra. Eu acho que essa aí a gente tem que ter bem... É uma coisa que a gente tem que ter na nossa vida, equilíbrio. E é falado sobre equilíbrio. Então, assim, eu achei muito interessante o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Cuidado, né? Tem que ter uma balancinha.
Depois eu fiz as hipóteses, trabalhei todinho, assim, foi bem prazeroso pra mim. Não Foi para isso que eu queria te perguntar como é que você se foi bem sentiu. prazeroso até, tanto que no domingo eu levei umas 4 horas pra fazer. Um pouquinho, um dia, depois no outro. Domingo eu tinha marcado filme com meus gurias pra ver. E eu disse, não dá, não que tem que acabar, mas eu tava com vontade de fazer. Aí eu gostei, foi bem legal. Queria que tivesse mais trabalhos assim até. A Jussara vai te dar um soco. Ah, mas eu também. Mas tu tem que dar um soco aqui. Eu gostei. Não, olha, gente, eu vou dizer uma coisa bem Mesmo, pode franca pra ser. vocês. Agora, antes da Dusk, que dia que tu vai? Qual é o teu último dia de aula? Eu venho eu vou sair de viagem dia 10 ainda, dia 10. Então é dia 10, dia Vai ser 6, dia 3. Dia 3 eu vou entregar um texto pra vocês, que é um texto sobre... se chama Fédon, que é um texto do Platão, que é, na verdade, aquele texto sobre a morte de Sócrates, e ele vai fazer a defesa de por que a alma existe, ela é imortal, ela sobrevive à morte do corpo. Ele explica filosoficamente. Esse texto ele é para ser lido durante as férias, então ele é para ser lido, vocês têm 3 meses para lê-lo. Porque no primeiro dia de aula é aquela disciplina sobre conceitos conceitos complexos de espiritismo experimental. E esses conceitos, espiritismo experimental e mediunidade, né? Conceitos complexos de espiritismo experimental vai ser uma atividade de responder. Que eu vou mandar lá em fevereiro para vocês por e-mail. É uma pergunta por página. O que é uma pergunta por página? Cada página do texto do Platão vai ter uma pergunta que a resposta vai estar ali. Eu adoro isso. Por quê? Porque não tem que estar ali. Lê a pergunta, lê aquele... E acho que é uma maneira da pessoa poder agilizar. E não são muitas páginas, não. É bem bacaninha. E eu acho assim, eu só não peço mais atividades estritamente porque o nosso contexto social não consigo, eu não ia ter tanto produto de vocês quanto, por exemplo, o diálogo que eu tenho com vocês. Eu prefiro dar uma camaçada de diálogo com vocês na aula e deixar sair vocês tudo tonto daqui e vocês irem pra casa e passar uma semana pensando naquilo e voltar na próxima segunda, tipo, tudo cheio de vermelhinho, de pancada assim na cabeça, assim, ai, então ótimo, tá maravilhoso, vamos pra próxima, do que dar atividade pra vocês. Mas que bom, Patrícia, que tu sentiu um prazer agradável em relação a essa atividade, fico feliz. Cris, Não consegui fazer. como é que foi essa experiência de não fazer? Eu não consegui fazer porque eu não estava aqui, mas eu me frustrei bastante, né? Depois que eu cheguei me entregando, não fiz e aquele sentimento de culpa, né? Mas quero fazer, acho que estou ouvindo a experiência dos colegas, e é bem como a Gisele diz, a gente lê, faz o evangelho em casa, conversa, discute, mas não aprofunda aquilo. Não tem análise, claro. Né? Não aprofunda, né? Mas eu quero fazer sim. Tranquilo. Sereno. Gito, me passa depois a tua conclusãozinha. Amanhã eu Perfeito. Eu vou digitar ali. Perfeito. Olha, não vejam a filósofa. Ela tá com aquele livro que vamos... Gostei, então. Bom, né? Pode levar ele pra dar uma olhadinha nele. Esse livro é muito completo, gente. Eu, na verdade, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não vou dizer porque depois não vem mais ninguém na aula. Mas se ler esse livro bem lido, vai pra reunião mediúnica, assim, ó, porque ele é muito completo. Claro que não quer dizer que as pessoas saiam daqui lendo o livro sempre. Obrigada, Dulce. Eu pensei que tu gostava do curso. Eu pensei que tu gostava. Quer pular, tá? Vai pular. Vai ver essa. Deixa eu ver a capa. É esse? Tá. É o último. Eu não consigo ler um livro desse uma semana. Eu acho Mas ele é bem simples. Ele é bem tranquilo. Olha, todo mundo se movimentando pra pegar. Só que assim, ó, a prova oral vai ser assim, pelo menos uma segunda-feira vai dar uma aula inteira sobre conteúdo. Imagina, já pensou? Isso seria Não quero mais grandes, não pode trazer Gente, respirem pelo menos. Respira bastante.
E só pensem naquilo que vocês mais desejam agora esse semestre. O que vocês mais desejam? E pensem mais uma vez sobre aquilo que vocês mais desejam esse semestre. Que vocês colocam o coração de vocês nesse semestre, junto com aquilo que vocês aspiram. Queremos te solicitar, Pai amado, que se não formos merecedores dessa solicitação, nós solicitamos que passemos por uma experiência esse semestre para que assim, após a experiência, sejamos merecedores dessa solicitação. Ensina-nos, Pai amado, a merecer aquilo que desejamos, a fazer por onde, a trabalhar por nós mesmos. Que Deus os abençoe e que fortaleça a nossa caminhada. Assim seja.